A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito alguma vez já travado na história da humanidade, e também o mais documentado da era moderna, envolvendo a maioria dos países de todos os continentes que se reuniram na orquestra bélica dos diversos campos de batalha, com seu legado refletindo nitidamente na sociedade contemporânea, principalmente graças à cultura popular. Porém, a maneira de como esse grande conflito é retratado, seja em jogos, filmes, músicas e documentários, está cheio de mitos e coisas desconectas com a realidade. E aqui eu não me refiro de conceitos simples, de tipo essa arma ser melhor do que aquela, ou desse tanque ser melhor do que aquele e vice-versa. Bom, na verdade esse aqui é realmente melhor. Mas sim, eu falo de problemas reais que mudam a maneira de ver o conflito. E nós iremos falar sobre alguns deles nesse vídeo. Começando logo com a questão de todo um teatro de guerra sendo literalmente ofuscado e pouco relatado. E aqui eu estou me referindo da guerra entre a China e o Império do Japão, também conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Na maioria dos documentários que descrevem o conflito na Ásia, sempre começa em 1937, com os samurais invadindo a China, e sobre as ações nada convencionais do exército imperial japonês em batalhas como Xangai e Nanking, para não dizer coisa pior. Os nazistas são caracterizados como desumanos, estilosos e etc, mas isso não é nada comparado com os crimes de guerra dos aliados, quer dizer, dos japoneses. Sério. Esses caras eram brutais. Não é à toa que eles ficaram famosos por usarem táticas desumanas praticamente durante todo o conflito. Mas voltando ao assunto, depois da China ser invadida pelos japoneses, você é diretamente teletransportado para 1941 com o ataque de Pearl Harbor e com parte das ilhas do Pacífico e do oeste da China sob controle do Japão, já no início da Guerra do Pacífico. Isso te leva a acreditar que a Guerra Sino-Japonesa terminou após 1937, com a China sendo anexada e controlada, ou até mesmo ficando fora de toda a guerra. Mas meu amigo, nada disso é verdade, pois tanto a China quanto o Japão lutaram intensamente durante todo o conflito até 1945, com baixas que se igualam ou até mesmo superam a letalidade da frente oriental entre o eixo e a União Soviética, com muitos relatos de que ocorreram cerca de 15 milhões de baixas militares, somadas a mais ou menos 20 milhões de baixas civis, o que é bastante coisa. Obviamente são métricas e nem tudo é verídico. Mas para fim de comparação, se você pegar todas as mortes da Guerra do Pacífico e comparar com baixas de batalhas menores entre China e Japão, você vai ver que a guerra com os Xingchongs foi quase 5 vezes mais fatal do que todo o confronto no Pacífico. E a guerra da China não ser tão descrita e debatida entre a comunidade histórica e a geral é um verdadeiro crime de guerra. Comparado a outros frontes como África, Europa e Pacífico, vemos que o fronte na China foi tão colossal e brutal quanto esse, e também bastante interessante na perspectiva militar. Durante a guerra ocorreram infinitas batalhas, e sim, eu posso usar essa palavra pois estamos falando da Ásia, como as batalhas de Wuhan, Hainan, as batalhas de Changsha, uma cidade vital em que os japoneses tentaram tomar várias vezes por 5 anos, e a batalha de Xangai, que é batizada de a Stalingrado Asiática, o que é uma comparação justa se formos olhar a batalha em si, com tropas chinesas defendendo casas e prédios inúmeras vezes das hordas dos japoneses. Então aqui tu pode perceber o quão colossal foi o conflito na China durante a Segunda Guerra Mundial. E sim, vale a pena se aprofundar no assunto, porque as fontes em português são quase nulas, o que é diferente do descrito sobre a frente oeste dos aliados em 1944, o que leva ao nosso próximo problema. Mas antes de você continuar o vídeo, considere ajudar esse canal sendo membro ou enviando uma contribuição monetária, se você quiser, claro. A sua ajuda será de grande importância para manter o esforço de guerra neste canal, então conto com você. Me diz aí, cara, quantas vezes você já viu essa mesma cena em outros filmes e séries, ou até mesmo em documentários e videogames em geral? Sério, toda vez, não ironicamente, toda vez que a participação dos aliados na Europa é retratada, é sempre sobre o dia D e das ações dos norte-americanos após o desembarque em 1944. Não dizendo aqui que esse acontecimento não foi importante, até porque foi a maior operação militar dos aliados. Mas deve haver mais representações do dia D do que qualquer outra batalha da Segunda Guerra Mundial. Estamos prontos, protejam-se para o outro lado!
E o grande motivo do dia D ser tão repetitivo e hypado é porque nesse fronte havia os melhores exércitos dos dois lados, e também porque foi o melhor momento dos aliados durante toda a guerra, ao contrário do norte da África, onde levaram a surra do Afrika Korps até começar a virar o jogo, e do impasse que se tornou a campanha da Itália após 1944. E com isso, o dia D é repetido de novo e de novo e de novo, ficando em segundo plano outros frontes e campanhas que foram tão importantes quanto esse na guerra, deixando de lado a contribuição de nações como a União Soviética, sem falar também da participação de outros como a França, a Austrália e, por que não, o nosso Brasil. Há cerca de 454 baixas brasileiras só na Batalha de Monte Castelo que comprovam isso. O próximo problema sobre o retrato popular da Segunda Guerra Mundial é de que os alemães foram imbatíveis até chegar na Batalha de Stalingrado, onde o curso da guerra mudou, o que não é preciso desmentir muito e dizer que isso é fake. Fake Natty! Sem dúvida, não havia um exército à altura da máquina de guerra de Hitler até meados de 1941 e 42. E até dá pra entender por que as pessoas gostam de apontar isso ao olharem o cenário de todo o conflito, tanto pelas táticas alemãs quanto pelos mitos criados em cima dos soldados. Mas no geral, isso é um costume muito ruim, afinal eles perderam a guerra. Durante as primeiras campanhas de 1939 e 1940, houveram batalhas em que os alemães literalmente perderam ou falharam em seus objetivos. Por exemplo, a invasão da Polônia, que não foi um passeio no parque como muitos dizem ter sido, e na ofensiva no oeste contra os Países Baixos, onde os notórios paraquedistas alemães, os Fallschirmjägers, falharam em tomar a cidade de Haia, literalmente saltando de paraquedas para serem capturados pelo inimigo. Isso se repetiu durante outras lutas na campanha da França e demais operações, que de fato provaram que a Wehrmacht não era um exército perfeito. Mas obviamente isso foi ofuscado, tanto pela genialidade de seus comandantes, quanto pelos erros dos aliados. Afinal, que outro país tomou Holanda, França, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Espanha, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburgo, Polen. em literalmente 6 semanas de guerra, e chegamos na frente oriental, onde muitos insistem em dizer que os alemães eram imparáveis. E de fato foram mesmo. Porém ocorreram inúmeros impasses e atrasos durante a Operação Barbarossa, tal como a Batalha de Smolensk, onde as tropas soviéticas conseguiram atacar os alemães por um certo momento, mas claramente isso não foi o suficiente para parar o avanço dos nazistas. Mas no final de 1941, eles sofreriam a primeira grande derrota da guerra, ao tentarem tomar a capital Moscou e falharem miseravelmente, o que deu a chance dos soviéticos de realizar uma bem-sucedida contra-ofensiva, o que fez com que os alemães nunca mais pudessem lançar outro ataque a Moscou, e foi nesse momento que provavelmente ocorreu o primeiro ponto de virada nos anos 40, retirando da Wehrmacht a alcunha de ser um exército imbatível, e a Batalha de Stalingrado só reforçou isso. Outros pontos a respeito da má representação da frente oriental diz respeito que os alemães perderam devido ao inverno rigoroso, igual como aconteceu com Napoleão quando invadiu a Rússia. Quer dizer então que os russos são imunes ao frio? Interessante. Napoleão perdeu mais tropas lutando no calor do que no inverno, e isso é fato. Porém, estamos falando do rigoroso inverno russo. E sim, isso contribuiu para a derrota alemã, mas obviamente foi devido também às péssimas condições dos alemães, com o mau abastecimento da cadeia de suprimentos e das sucedidas contra-ofensivas dos soviéticos e da recusa dos mesmos de cederem suas terras aos invasores, bem como também erros e intervenções que aconteceram no lado da Alemanha. Outra má compreensão é de que os soviéticos são sempre subestimados, com os alemães possuindo as melhores táticas de guerra, enquanto os russos eram obsoletos e recorrendo sempre a ataques de ondas humanas para vencer alguma batalha. E é engraçado que até hoje isso é vendido da mesma maneira. Mesmo com os soviéticos estando em uma situação tão desesperadora quanto aquela em 1941, ainda há de se crer que havia um certo profissionalismo nas suas fileiras. Afinal, ambos os exércitos estavam páreo a páreo. Isso aqui é clássico. Não se pode falar sobre a Segunda Guerra Mundial se ao menos recair nessa próxima hipótese, de que os nazistas poderiam ter vencido a guerra e da percepção popular de que o eixo poderia ter dominado o mundo. E há realmente suposições plausíveis de cenários e circunstâncias onde os nazistas supostamente poderiam ter ganho a Segunda Guerra Mundial, caso o Japão não tivesse atacado Pearl Harbor e Hitler não tivesse declarado guerra contra os americanos, ou se o Steiner tivesse contra-atacado, enfim, são vários
várias brisas, e não há nada de errado em teorizar se a história tivesse tomado um rumo diferente. Porém, o que torna isso desproporcional é o fato de que os nazistas são sempre retratados como se pudessem e quisessem ter dominado o mundo. Quer dizer, Hitler provavelmente não possuía nenhum plano para isso, porque seria literalmente impossível, correto? Seria mais provável que a Alemanha afundaria em uma guerra interminável contra Stalin do que qualquer outra hipótese, e se analisarmos bem a Segunda Guerra Mundial, veremos que o maior inimigo da Alemanha foi o próprio Hitler e as pessoas em seu círculo de poder que o sabotaram. Porém, mesmo assim, somos levados a crer que o eixo, especificamente a Alemanha, queria dominar o mundo. Literalmente em 1984. História e ficção são coisas que, se você misturar, resultará em um filme de Hollywood. Não é relativizando, mas a história realmente é escrita pelos vencedores, e dá para imaginar sobre o que os países do eixo falariam nos livros de história caso tivessem realmente vencido a Segunda Guerra Mundial. Mas como não venceram, isso fica apenas no campo das ideias. Enfim, meus amigos, esses foram alguns tópicos sobre a percepção deturpada que muitos possuem da Segunda Guerra Mundial. E se você concorda ou discorda de alguns desses pontos, fica à vontade para deixar um comentário abaixo. E caso queira sugerir mais tópicos ou um tema específico de vídeo, também será bem-vindo. Tenha um bom dia.